O meu trabalho se chama Orientalismo e X-Men, uma análise da representação do personagem Pó, e eu vou estar aqui abordando o quadrinho Novos X-Men de 2001, que é onde foi introduzida a personagem Soraya Quadir, vulgo Pó, e nesse sentido eu vou focar a minha análise na edição número 133 da revista, que é a edição que a personagem aparece pela primeira vez. Ela foi criada por Grant Morrison e pelo Ethan Van Sciver, que são quem escreve e ilustra essa edição, respectivamente. E eu destaquei aqui que a primeira, que ela foi publicada em 2002, em outubro de 2002, e eu achei importante destacar isso porque a minha análise e minha metodologia parte do pressuposto que eu estou considerando esse quadrinho como uma fonte histórica, ou seja, como um vestígio de um período histórico passado que me dá informações sobre esse período, sobre as pessoas que viviam nele, sobre como era a sociedade daquela época e coisas do tipo. Mas para que isso faça sentido, eu tenho que relacionar essa fonte ao contexto histórico da época e eu tenho que relacionar também ela com outras fontes, enfim, que tem algum tipo de relação com ela, para que eu possa responder aos meus questionamentos, que vão ser feitos conforme eu analiso, ou também os questionamentos que eu mesmo vou criar para fazer com que essa fonte me traga algum tipo de resposta ou conclusão, né? Então, a chave aqui da análise é a Soraya, é a Pó, que é uma personagem muçulmana e afegã. Eu coloquei ele explicitamente porque, pelo visual, você consegue identificar diretamente que ela é muçulmana, né? Porque ela usa um véu tradicional. E a gente vai se perguntar, qual é o sentido da sua introdução? Porque até então, essa história se passa majoritariamente em Nova York. E ela repentinamente, subitamente, é levada para o Afeganistão. Sem nenhum tipo de enredo prévio, ou aviso, ou qualquer tipo de situação que amarre ou que motive os personagens a ir para esse lugar. Eles simplesmente são jogados nesse cenário de uma maneira quase incompreensível. Mas não é incompreensível porque quando você coloca em questão o contexto histórico da época, você entende o motivo, né? Porque em outubro de 2002, em outubro de 2002, o mundo está vivendo uma nova situação geopolítica causada pelo atentado do dia 9 de setembro de 2001, ao World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos, que geraram, enfim, graves consequências para a sociedade americana. Inclusive, uma delas foi a chamada Guerra ao Terror, que foi declarada pelo então presidente George Bush como uma campanha militar de supostamente combate ao terrorismo global. E a partir disso, os Estados Unidos invadiram vários países do Oriente Médio, como por exemplo o Afeganistão e o Iraque, e geraram a destruição desses países, enfim, consequências graves para os seus habitantes, né? No caso do Afeganistão, foram 20 anos de ocupação militar. E também, nesse sentido, né, a partir disso, gerou uma nova percepção sobre o chamado Oriente, né? Que é, enfim, essa categoria que abarca ali esse grupo de países, principalmente da Ásia, que passaram a ser vistos como o lar do terrorismo e como uma espécie de inimigo global. Porque a pretensão da guerra ao terror não é ser só uma guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo, mas sim uma guerra de todo mundo contra o terrorismo. E o George Bush diz isso no discurso dele, quando ele declara essa guerra, né? E aí, para fortalecer essa ideia que passou a ser difundida, começaram a surgir diversas produções midiáticas e culturais que difundiam esses estereótipos sobre o Oriente, sobre as pessoas que habitam o Oriente, perpetuando essa ideia delas enquanto terroristas ou enquanto violentas, ou enfim, enquanto pessoas sobre as quais se justifica essa postura de violência e de invasão, de imperialismo. Então, filmes, livros, séries, reportagens, todo tipo de conteúdo passou a abarcar essa produção de uma imagem desse outro. Mas esse fenômeno de produção da imagem do Oriente não é uma coisa nova. Ele é uma forma de dominação já antiga, que é conhecida como orientalismo. O orientalismo é um conceito criado pelo intelectual palestino Edward Said, em 1978, e ele parte da ideia de que a dominação colonial não é somente praticada a partir de uma ocupação militar territorial, mas também a partir da produção de conhecimento sobre essa pessoa que está sendo dominada, né, sobre esse outro, que legitima essa relação desproporcional de poderes entre, enfim, colonizador e colonizado. Então, historiadores, autores de ficção, poetas, antropólogos, botânicos, enfim, todo tipo de intelectual vai ser usado para participar desse processo de construção discursiva da imagem do outro, no caso específico aqui do Oriente, em que essa categoria, esse lugar, enfim, fabricado, inventado, vai ser colocado em oposição à Europa, ao Ocidente, de modo que sempre o Ocidente vai ser colocado como o superior ou como aquilo que carrega os valores positivos, né? Então, se o Ocidente é civilizado, então o Oriente é bárbaro e por aí vai. Esse discurso ele vai ser imposto enquanto verdade por quem está dominando e vai ser usado como justificativa para essa violência que passa a ser naturalizada sobre o pretexto de uma ideia de missão civilizatória. O Said vai dizer o seguinte, abre aspas, ou seja, a própria razão para compreender o Oriente em geral e o mundo árabe em particular
foi, em primeiro lugar, que ele se impôs, exigiu atenção urgente por motivos econômicos, políticos, culturais ou religiosos. Em segundo lugar, que ele resistiu a uma definição neutra, desinteressada ou estável. Fecha aspas. É, nesse contexto, né, a partir de 2001, existe uma motivação político-econômica que faz com que os Estados Unidos se lancem contra o Oriente e tentem, enfim, defini-lo e criar uma imagem que seja passível de ser invadida e conquistada e ocupada por 20 anos, enfim. A partir disso, temos mais questões, que são, basicamente, qual é o Oriente representado em Novos X-Men, se ele contém estereótipos ali, e qual é a sua relação com o Ocidente dentro da história, enfim. Então, para responder essas questões, vamos partir para a análise em si do conteúdo do quadrinho, né? A cena inicial dessa história, deixa eu usar a minha cara aqui, a cena inicial dessa história mostra o Wolverine chegando no Afeganistão e basicamente matando todo mundo. E essas pessoas vão ser colocadas como traficantes de pessoas, né? E aí o Wolverine vai perguntar o que é preciso para que essas pessoas entendam a razão. Aqui a gente pode apontar duas coisas centrais. Primeiro, a naturalização da violência, né? Ou seja, é aceitável que esse herói americano chegue nesse lugar e faça um massacre porque aquelas são pessoas bárbaras e irracionais. Inclusive, se quer mostrar ao longo da história algum motivo ou objetivo que essas pessoas teriam. Então, isso dá a entender de que elas são traficantes de pessoas simplesmente porque elas são do Afeganistão e ali seria uma coisa normal. E aí, na cena seguinte, ele encontra o Phantom X, que é, enfim, mercenário, mutante francês, que não é francês, muito complicado. Mas aí ele encontra o Phantom X que está carregando a Pó, a Soraya, nos braços dele. E o Phantom X vai dizer que essa menina, né, essa adolescente, matou todas as pessoas que estavam ali presentes, com os poderes dela, que ela despertou, porque essas pessoas tentaram remover a sua burca, e aí eu destaco entre aspas burca, e eu vou explicar o porquê depois. É, e aí ele entrega essa menina pro Wolverine pra ele levar ela dali, mesmo sem ele ter a mínima ideia de quem essa pessoa é, ou do que ela quer, ou de por que ela está ali, enfim. Ele simplesmente parte do pressuposto de que ele pode simplesmente chegar nesse lugar e salvar essa pessoa que ele sequer conhece. E isso é claramente uma referência à ideia do Oriente, do Ocidente, desculpa, enquanto salvador do Oriente, né? Que é uma ideia que os Estados Unidos passam a difundir em massa a partir da Guerra ao Terror, aquela ideia clássica de levar democracia e liberdade para os países, invadindo eles e matando as pessoas que moram neles, enfim, coisa do tipo. Depois, a gente muda de núcleo e de personagens que estão presentes na cena. A gente está aqui num voo para a Índia, que o professor Xavier e a Jean Grey estão dentro, e aí tem um ataque terrorista dentro desse voo, em que um homem paquistanês chamado Mohammed tenta sequestrar o voo para, enfim, para derrubar o avião, né? E aqui acho que talvez a cena que fica mais explícita o orientalismo, enfim, porque aqui está sendo explicitamente correlacionado. Uma pessoa oriental, né, um homem paquistanês, que tem um nome de origem árabe muçulmana, com o terrorismo, né? Então, a gente pode perceber o quão forte é desse quadrinho, esse discurso. E também aqui a gente pode até fazer uma referência à própria situação do 11 de setembro pela questão de estar ocorrendo um sequestro de um avião e tudo mais, né? E aí, na cena mais pra frente, quando a Soraya volta a aparecer, a Jean Grey acalma ela, né, dizendo que estão ali para ajudar ela e tudo mais, ela pode voltar para a forma dela humana. Eu vou explicar como isso funciona depois, os poderes dela e tudo mais. E aí, pela primeira vez na edição, e pela única vez também, a Soraya fala. E ela fica repetindo, quer dizer, não repetindo, ela fala uma única vez a palavra turab, que significa poeira, pó, terra, sol, enfim, poeira, pó, em árabe. O que é uma coisa questionável, e eu vou explicar o motivo já já. Mas o fato de que essa é a única fala dela na edição também é algo questionável, porque, como está explícito aqui lá atrás, a capa da edição estampa ela e o nome da história é Dust, o nome da história é Pó. Então, dá a entender de que ela vai ser a personagem principal da história, mas ela não é. Ela só é salva duas vezes por pessoas que são personagens recorrentes da história e nem sequer tem algum tipo de revelação sobre, enfim, sobre objetivos, história, anseios, enfim, em relação a ela mesma. Então, agora vamos falar um pouco sobre o Oriente em si, em Novos X-Men. Como eu destaquei aqui a partir das cenas que eu expus, ele é mostrado como um lugar por excelência da violência e do terrorismo e da irracionalidade e também da opressão feminina, porque aqueles homens que estavam tentando tirar o véu da Soraya provavelmente queriam, enfim, violentá-la sexualmente ou algo do tipo. E isso coloca essa personagem e todo esse lugar, né, numa posição que necessita, esqueci de colocar de volta aqui, Bercado, que necessita da ação salvadora do Ocidente, e aqui está sendo representada pelos X-Men. Mais especificamente, qual é a ideia de mulher muçulmana que está sendo exposta aqui? É um estereótipo muito comum na mídia ocidental, enfim, que é aquela ideia do véu ambulante, ou seja, da mulher muçulmana que usa um véu e que ela é uma pessoa quieta, devota, que quase não fala e que é sempre submissa a alguma figura masculina, como se o Islã fosse uma religião que naturalmente restringe a liberdade das mulheres, né?
E além disso, tem uma série de outros estereótipos e inconsistências na construção da personagem que eu vou contar aqui, começando pelos poderes, que, bom, chega a dar vergonha falar isso, mas, enfim, os poderes dela o poder dela, desculpa, é virar areia. E isso é algo que claramente é referência a uma ideia muito comum, discutida também na mídia ocidental sobre o Oriente, que é aquela visão desse espaço como um grande deserto, que as pessoas andam de camelo, enfim, são nômades e não tem algum tipo de civilização. E é disso que vem o codinome Pó dela, né? Que desse poder de virar areia, e também da palavra que ela fala, Turabi, enfim, Poeira Pó, que nos leva à próxima questão, que é a ideia da língua. Porque é, o Afeganistão não é um país que tem o árabe como língua principal. Não é impossível que uma pessoa afegã saiba falar árabe, mas as línguas principais do Afeganistão são de origem persa, que são o Dari, também chamado de persa afegão, e o Pashto. E foram outras línguas que tem ali, mas o árabe não é falado significativamente pela maioria da população. Então, a gente pode se questionar, por que você colocaria uma pessoa afegã para falar árabe para representar o país dela, né? Porque isso parece que parte daquela ideia também muito comum de que todo oriental, toda pessoa do Oriente Médio, toda pessoa muçulmana também é árabe, o que não é verdade, né? O Oriente, aquilo que é chamado de Oriente, abarca desde os países árabes aos países persas, a países turcos, enfim, que são extremamente diferentes culturalmente, etnicamente e linguisticamente falando. É, e outra questão é o véu, né, que eu tinha mencionado antes também, que é chamado de burca, mas na verdade o véu que a Soraya usa é um niqab, porque, bom, como dá para ver aqui na imagem aqui de baixo, né, o niqab é um tipo de véu basicamente que cobre todo o rosto menos essa região dos olhos assim, enquanto a burca cobre todo o rosto mesmo e as mulheres enxergam através de telas transparentes, né, que ficam ali na frente dos olhos. E o niqab ele é um tipo de véu que ele é mais comum na região da Arábia Saudita. Então, isso leva a outra questão de por que chamar esse véu de burca. E a resposta provavelmente é outra generalização, que é a ideia de que, enfim, tudo véu é igual, todo mundo é igual, é tudo a mesma coisa, não importa como isso vai ser chamado, porque o Oriente é um grande bloco homogêneo em que as pessoas têm um tipo de comportamento e um tipo de vivência igual. Claramente uma ideia estereotipada, né? E para finalizar, pelo menos essa parte, eu também já tinha mencionado, mas é um personagem que, dentro da história, não tem agência ou vontade própria. Como eu mostrei aqui, aquelas são literalmente as únicas cenas em que ela aparece na história, e nas duas ela está sendo salva por uma pessoa ocidental. E ela tem uma única fala, em que não diz nada sobre ela. Então, ela não tem história, família, vontades, objetivos, desejos, nada. Ela só é uma pessoa muçulmana, afegã, oriental, que está à mercê desse olhar ocidental e que está à mercê desse salvamento ocidental, né? Que é um tipo de situação extremamente questionável, enfim, perigosa, de se colocar aqui dentro de algum tipo de mídia. Essa aqui é a citação da Lila Bulgott, que é uma antropóloga, e que resume um pouco do que eu abordei aqui e gera uma reflexão que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Enfim, abre aspas. É profundamente problemático construir a mulher afegã como alguém que precisa de salvação. Quando você salva alguém, assume-se que a pessoa está sendo salva de alguma coisa. Você também a está salvando para alguma coisa. Que violências estão associadas a essa transformação e quais presunções estão sendo feitas sobre a superioridade daquilo para o qual você a está salvando. Projetos de salvar outras mulheres dependem de e reforçam um senso de superioridade por parte dos ocidentais. Uma forma de arrogância que merece ser desafiada. Ou seja, toda essa ideia de salvação da mulher muçulmana, da mulher afegã mais especificamente, faz parte de uma prática violenta de hierarquização das vivências ocidentais sobre as orientais, porque você tem que colocar como o local que concentra os valores de liberdade e democracia, enquanto o Oriente seria o lugar que concentra a opressão às mulheres e a violência contra elas, e por isso é preciso a ação de um sobre o outro, né, para poder salvar essas pessoas dessa realidade supostamente brutal, né? Enfim, para terminar aqui, eu tenho minhas considerações finais, que, enfim, são coisas que eu já abordei aqui ao longo da apresentação, que é que para compreender essa fonte, você precisa analisar o contexto histórico e social da época em que ela foi publicada. Segundo ponto, o discurso expresso nesse quadrinho reproduz concepções orientalistas, né? Salvação ocidental, repressão feminina, atrelada ao Islã, e também a agressividade masculina, né? Que está expressa naquelas pessoas que o Wolverine mata, né? Tipo, tem essa dualidade de o homem oriental violento e a mulher oriental que é oprimida e que precisa ser salva pelo Ocidente, né? Isso caminha muito junto na mídia ocidental, enfim. Dentre outras coisas que eu mencionei aqui. Terceiro ponto, essa obra está dentro de um espectro muito mais amplo de produções midiáticas e culturais que fazem parte do movimento de renovação do fenômeno contado pelo Said. Ou seja, a minha ideia aqui não é uma ideia nova, essa ideia de que existe uma renovação do orientalismo a partir do 11 de setembro, tem várias pessoas que trabalham com isso e trabalham com outros tipos de produções culturais e midiáticas, como o cinema, como a literatura mais ampla, né? Então, isso aqui é um trabalho que faz um recorte a partir de mostrar em quadrinhos, mas que está dentro de um contexto muito mais amplo de violência e de produção de discurso que é usado para justificar a dominação e a invasão imperialista sobre o Oriente, né? E aqui, para finalizar,
o perigo de tais discursos reside em sua imposição enquanto verdade para justificar a dominação e a violência aplicada sobre certa região e seus povos. Então, essa ideia de que essas pessoas sofrem com violência constante e natural e que elas precisam ser salvas, tem por fim último a ideia de que tá tudo bem os Estados Unidos invadirem esses lugares e ocuparem eles por 20 anos, porque senão eles vão se autodestruir, porque eles são, enfim, propensos a esse tipo de comportamento, né? Enfim, basicamente é isso. Tá aqui minhas referências que eu usei aqui para apresentação e vou ficando por aqui. É isso. Obrigado por assistir. Oi, eu sou a Letícia, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje eu vou apresentar o trabalho Poder M, discussões de identificação e vulnerabilidade através da personagem Feiticeiro Escarlate em produções audiovisuais Marvel. As narrativas mitológicas seriam responsáveis por projetar e comentar o mundo, à medida que documentam eventos e também os imaginam. Uma vez que as histórias refletem sobre o comportamento humano e perscrutam o significado das grandes ideias, comumente envoltos por metáforas, os mitos figurariam como instrumentos para a transmissão de valores. Joseph Campbell propõe a noção de monomito ou jornada do herói, uma campanha cíclica concebida em 3 pontos: a partida ou separação, a iniciação e o retorno, onde a figura heróica lidaria primeiramente com a ideia de iniciar a jornada, para em seguida viver experiências diversas no caminho que percorre. O retorno, por fim, seria a volta para o lugar de onde partiu, comumente trazendo consigo conhecimentos e poderes adquiridos. Mendonça e Gonzatti, ao se ancorarem nas noções de Soares e Janotti acerca da cultura pop, apontam que esta pode ser compreendida como um termo aglutinador de um campo de tensões e de disputas simbólicas, o qual seria acionado por manifestações culturais populares e midiáticas advindas de múltiplos espaços. Uma vez que seus produtos se voltam a grandes públicos, respondendo a premissas das indústrias da cultura, a cultura pop exerce profunda influência nos modos como as pessoas experimentam o mundo ao seu redor, desafiando tanto fãs quanto pesquisadores, enquanto constelação afetiva contemporânea que diz sobre disputas materiais e simbólicas e construções identitárias. Muitos produtos da cultura popular, como filmes, séries, sagas literárias e histórias em quadrinhos, possuem mitologias complexas que se apropriam e mesclam tropos clássicos, buscas lendárias e arquétipos simbólicos, onde tipos de personagens reconhecíveis, como o herói, o ajudante, o vilão, a mãe, o pai e o malandro, nos fornecem pistas sobre quem somos e quem queremos ou não ser. De outro modo, quando estes arquétipos são usados, referem-se a nosso potencial humano, nossos papéis socialmente atribuídos e a como nos encaixamos em nossas comunidades. À luz desses apontamentos, mostra-se problemático que as histórias de heróis modernos continuem centradas em experiências e fantasias masculinas e que as mulheres mantenham-se papéis unilaterais. A perspectiva hegemônica normativa de gênero é responsável pela dicotomia homem e mulher, onde a eles é atribuído um ideal de competência, competitividade, independência, decisão e autoconfiança. Já a elas é atribuída a predominância de uma dimensão emocional, marcada pela expressividade, o cuidado e a afeição. Oliveira aponta que, ao delimitar estas alternativas, tal visada heteronormativa almeja responder a como o gênero acaba por definir os papéis sociais que o sujeito deverá exercer em troca da aprovação do grupo em que se insere. Conforme explica Guacira Lopes Louro, ao classificar os sujeitos, toda a sociedade estabelece divisões e atribui rótulos que pretendem fixar as identidades. Ela define, separa e, de formas sutis ou violentas, também distingue e discrimina. Mendonça e Gonzatti postulam que a representação, compreendida como processo cultural, consiste em um aspecto central nas discussões sobre identidade e diferença, onde, ao incluir as práticas de significação e os sistemas simbólicos, por meio dos quais os significados são produzidos, torna-se fundante naquilo que se refere ao estabelecimento das identidades individuais e coletivas. Segundo Louro, as imposições de saúde, vigor, vitalidade, juventude, beleza e força são distintamente significadas nas mais variadas culturas e são também, nas distintas culturas, diferentemente atribuídas aos corpos de homens ou de mulheres. Nas histórias em quadrinhos de heróis e heroínas, a normatização do que seria masculino e feminino é frequentemente traduzida em valores estéticos e de comportamentos associados a papéis socialmente atribuídos,
reflexos de normas do imaginário cotidiano. Retomando as proposições de Campbell, entende-se aqui que o monomito seria extremamente voltado ao herói, fazendo com que a heroína raramente se encaixasse, evidenciando então a necessidade de um novo modelo. Logo, Barbara Creed propõe o conceito de neomito ou jornada da heroína, dividida em 3 partes e 8 estruturas principais. A jornada, composta pelo chamado, a causa e os obstáculos, o limite, onde figuram a ordem simbólica paterna e o limite em si, e a autodescoberta, integrada pela afirmação de uma nova identidade, a heroína feminina como outro, e morte e renascimento. Entre as fases da jornada, volta-se especial atenção ao limite, onde emergem 3 tipos de heroínas. Jundes explica que neste momento a heroína se depara com o antagonismo, afinal, ela entra em conflito com a ordem simbólica do mundo. Assim, o primeiro tipo seria a anti-heroína, geralmente conflitante com figuras de autoridade ou instituições que refletem uma organização patriarcal. Reis e Lopes indicam que a figura do anti-herói, enquanto conceito, se posiciona de forma similar ao herói, e como ele, cumpre um papel de protagonista e polariza em torno das suas ações as restantes personagens, os espaços em que se move e o tempo em que vive. Entretanto, tendo sua construção atravessada por angústias e frustrações, esta figura concentra em si os estigmas de épocas e sociedades que tendem a desagregar o indivíduo. O segundo tipo, a mulher guerreira, é uma personagem de grande coragem e inteligência, que conflita com os valores masculinos, tendo como característico o sacrifício como forma de delinear sua posição social perante esses valores. Em suas formulações, Josh reforça que as narrativas sobre o ponto de vista de uma personagem feminina comumente retratam acontecimentos de forma afetiva, que expressam emoções e sentimentos, onde a narrativa nos faz conhecer seus sonhos, suas impressões e suas decisões, situando a heroína em um mundo de sentimentos que estabelece um confronto permanente entre o visível e o invisível. Todavia, Streeting chama atenção para o fato de que muitas vezes as atitudes das heroínas são postas como réplicas demasiadamente emocionais e não racionais, visto que a ideia de que as mulheres são movidas pelas emoções, enquanto os homens são governados pela razão, remonta a Descartes. E, embora descartada dentro da teoria feminista, tal crença continua a alimentar o estereótipo da mulher histérica. Mendonça e Gonzatti enfatizam que a louca do sótão se torna, portanto, uma analogia para as experiências femininas sobre o poder masculino. Tais apontamentos são importantes para que possamos conceituar a personagem Feiticeira Escarlate da Marvel Comics, posto que da heroína, por vezes anti-heroína, emergem tensionamentos acerca de papéis de gênero e a representação de mulheres nas histórias de super-heróis. Isto posto, essa proposta tem como objetivo discutir aspectos de identificação e vulnerabilidade através de sua construção em produtos audiovisuais Marvel. Nos quadrinhos, Wanda Maximoff fez sua estreia em Uncanny X-Men número 4, em 1964, mas é popularmente reconhecida principalmente por seu protagonismo nos arcos Vingadores: A Queda, de 2004 a 2005, e Dinastia M, de 2005. Wanda, que viria a ser conhecida como Feiticeira Escarlate, possui inúmeros poderes, dentre eles a telecinese, manipulação de energia, de probabilidades e da própria realidade. No audiovisual, sua história tem início na cena pós-créditos de Capitão América: O Soldado Invernal, onde, após perderem os pais, os irmãos tornam-se cobaias de experimentos da organização antagônica Hydra, pelo uso da Joia da Mente, com o intuito de lhes conferir poderes. Já em Vingadores: Era de Ultron, os personagens aparecem primeiramente como aliados do vilão e, ao final, unem-se aos Vingadores para combatê-lo. O episódio, no entanto, causa a morte de Pietro, e é neste contexto que emerge o sintozoide Visão, futuro parceiro amoroso de Wanda e elo central em sua narrativa. Até que em Vingadores: Guerra Infinita, o personagem também encontra a morte na cruzada contra o vilão Thanos. Tal trajetória culmina na primeira minissérie produzida pelo Marvel Studios para o streaming Disney Plus, WandaVision, de 2021, onde são explorados os lutos da personagem, sua personalidade dual e as implicações de sua magia do caos. Baseada nas estruturas narrativas das sitcoms norte-americanas, a produção de 9 episódios tem como ponto de partida a mudança de Wanda e Visão para a pacata cidade de Westview, New Jersey, nos Estados Unidos. Sigiliano e Borges ressaltam que o arco narrativo central se divide em 2 fases,
onde a primeira mostra o luto de Wanda, detalhando a forma como a personagem lidou com a morte de Visão e as principais consequências de sua estabilidade emocional, além de aludir ao desejo da personagem por ser mãe e a seu medo de perder os filhos, Billy e Tommy, gerados por seus poderes. Já a segunda estaria focada num processo de autodescoberta pela personagem, onde amplia seus poderes com a ajuda da vilã Agatha Harkness, que acaba se tornando uma espécie de professora para ela. Após o desfecho de WandaVision, a Feiticeira Escarlate retornaria às telas no longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde figura como a principal antagonista. Matando vários magos, os Illuminati e uma variante do próprio Doutor Estranho no processo, ao final da trama, uma espécie de arco de redenção é formulado para a personagem, que, ao ser confrontada por uma versão de si mesma e ver os filhos aterrorizados por suas ações, decide se sacrificar como forma de destruir o Darkhold, o livro maligno, e sua magia do caos. Já em 2023, o Marvel Studios lançou a série documental Poder M, que traz animações, imagens de arquivos pessoais, entrevistas com mulheres envolvidas nas produções Marvel em diferentes frentes e cenas de bastidores, além de depoimentos de fãs das obras. Cada um dos 4 episódios foca em personagens específicas tidas como inspiradoras, e com aproximadamente 40 minutos de duração, cada capítulo faz um apanhado da trajetória de tais figuras na cinematografia Marvel, além de referenciar passagens das histórias em quadrinhos. Voltaremos especial atenção ao terceiro episódio da série, sobre Wanda Maximoff, o qual diz representar o poder de uma mulher que segue as próprias regras. Ainda nos primeiros minutos, a produção traz falas que argumentam que os sentimentos da personagem e sua vulnerabilidade são o que a tornariam mais forte. De outro modo, o trecho problemática e trágica, mas que ainda assim consegue ser uma personagem incrivelmente poderosa, defende que explorar seus sentimentos faria com que ela fosse mais verdadeira e, consequentemente, poderosa, o que figura como uma relevante marca de gênero. Acredita-se que tais argumentos estariam intrinsecamente ligados às relações afetivas da personagem e ao seu ciclo de amor e perda, não aceitação e conformidade, fases do luto vividas e revividas, onde suas frágeis ligações com a humanidade são constantemente tensionadas ao longo de sua trajetória. Tais elos também figuram enquanto uma espécie de pêndulo em sua dualidade, levando-a a oscilar entre heroína e anti-heroína e influenciando leituras sobre ela. Deste modo, a condição para sua permanência nas narrativas seria a impertinência, o estar e o não estar. Oliveira salienta que o gênero e a humanidade tornam-se pontos de reflexão importantes nas histórias de heroínas, onde, ao lutarem e eventualmente se sacrificarem por um suposto bem maior, de fato compreenderiam a máxima de que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Assim, sua construção nos parece fortemente ancorada sobre a característica de esferificação de personagens, onde a imprevisibilidade das ações da protagonista é elemento central. Conforme explicam Reis e Lopes, tal personagem se constitui por ter uma complexidade suficiente para constituir uma personalidade bem vincada, onde a condição de imprevisibilidade da própria personagem redonda, a revelação gradual de seus traumas, oscilações e obsessões, constituem os principais fatores determinantes de sua configuração. Em consonância, Joss aponta que discursos mais efetivos e íntimos têm crescido na cinematografia na última década, onde os momentos emocionais estão tendo mais espaço no enredo para constituírem uma abordagem complexa. Ainda na série documental Poder M, passagens destacam a forma como as 5 fases do luto são fio condutor não apenas da estrutura narrativa de WandaVision, como da trajetória da personagem como um todo. Tendo como ponto de partida a fala de Visão, o que é o luto, senão o amor que perdura, a produção afirma que queria mostrar, através da Feiticeira Escarlate e também para ela, a importância de se levar a saúde mental a sério. Ao final do episódio, a produção resume a trajetória de Wanda através dos trechos. A lição é que talvez você tenha mais poder do que pensa que tem, e é só percebendo o poder que está dentro dela é que ela pode controlar o poder. E, em sua essência, ela é uma heroína. Nos parece que não apenas o longa Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, constrói para a personagem um caminho para a redenção, mas que toda a sua construção na cinematografia Marvel figura enquanto um arco redentor em si. Da condição de imprevisibilidade que aprofunda seus lutos e traumas, mantendo-a enquanto protagonista e antagonista,
A exploração de tropos emocionais ancorados por marcas de gênero arquetípicas e características, com o intuito de explorar a vulnerabilidade e gerar identificação com certo público, ao descontrole e à loucura. Ao final, a personagem mais poderosa do universo Marvel encontraria a si mesma ao descobrir a extensão de seus poderes, lidar com suas dores e sacrificar-se pelo que acredita ser o correto. Mas sua redenção é também sua morte. Questiona-se aqui os motivos que levaram à escolha de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, como personagem para apontamentos acerca de histeria e loucura, com o pretexto de se falar sobre saúde mental, em especial no que concerne ao episódio dedicado a ela na série documental Poder M. Também se questiona a construção de sua narrativa ao longo das diferentes produções, de modo a basear de forma simultânea sua força e suas fraquezas em uma dimensão emocional e afetiva, suscitando discussões de afecção, identificação e vulnerabilidade fortemente ancoradas em questões de gênero. O presente trabalho figura como recorte de um artigo em desenvolvimento, assim como desdobramento de uma pesquisa já finalizada. Por conseguinte, tal proposta não tem como pretensão esgotar as discussões sobre o tema, mas apresentá-las em caráter introdutório. Obrigada. Olá, meu nome é Bruno Andreotti, sou doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente trabalho na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação Paulo Renato Costa e Souza, e hoje vou fazer a apresentação intitulada Verdade, Justiça e o Superman da Guerra Fria ao Mundo Globalizado. Os objetivos dessa apresentação são, né, investigar a composição do imaginário heróico americano a partir das histórias em quadrinhos do Superman, publicadas entre 48 e 2021, e evidenciar como essas histórias compõem um certo americanismo, né, em sua historicidade, né, da Guerra Fria ao mundo globalizado. Né? O americanismo sendo uma espécie de construto identitário nacional composto, né, pelo nacionalismo, tradição, progressivismo e democracia. Então, um dos objetivos aqui é mostrar como esses elementos vão aparecendo aí nas histórias do Superman, vão compondo esse americanismo, né, a partir das histórias do Superman. Objeto, né, de pesquisa, portanto, são as histórias em quadrinhos do Superman, publicadas entre 1948 e 2021, principalmente, mas não exclusivamente, os seus títulos principais, que são Action Comics e Superman, né? Eu vou abordar essas histórias como elementos constitutivos do imaginário, né? E pensando em imaginário como uma dimensão da história, né? Essas histórias, então, produtoras de sentidos historicamente e socialmente construídos, que conferem sentido ao real, ao mesmo tempo que produz esse real. Esses sentidos encontram-se materializados em imagens visuais e linguísticas nas obras a serem analisadas, concretamente o comic, né? Esses comics que eu vou analisar, ou seja, né, esses produtos que dão tangibilidade a essas narrativas, que formam em seu conteúdo e materialidade conjuntos coerentes e dinâmicos em torno do personagem Superman. Tá? Alguns referenciais teóricos aqui para minha análise, né? Nos Estados Unidos há tanto uma necessidade de heróis quanto uma espécie de clareza em relação a essa necessidade, possuindo então efeitos duradouros no que a gente pode chamar de imaginário heróico americano. Né? E aí diz o Raul Girardet, né, politicamente instrumentalizado, o herói capta todos os fervores da esperança coletiva, expressando uma visão coerente e completa do destino coletivo. Para essa instrumentalização, é necessária uma certa adequação entre a personalidade do herói e as necessidades de uma sociedade em um determinado momento de sua história. Então, aqui também a ideia é que o Superman, ele de certa forma, ele vai manifestar essas necessidades, vai ser um personagem privilegiado para a gente entender essas necessidades, né, da sociedade americana. Outro referencial importante também é a obra do Lawrence e do Jewett, na qual, né, eles postulam a existência de uma espécie de monomito americano. Né? O que seria o monomito? A jornada do herói, tal como Joseph Campbell pensou, né? Uma espécie de história universal. Né? Todos os heróis de toda a humanidade obedecem um monomito. E o que Lawrence e o Jewett vão trazer para a gente é que existe um monomito americano, uma história particular dos Estados Unidos, né, dos heróis americanos,
né? E que, portanto, estaria ali em toda a cultura americana, né? E qual seria esse monomito, né? Qual seria a história, né? Uma comunidade em harmonia paradisíaca é ameaçada pelo mal, as instituições normais ou democráticas, né, falham em conter essa ameaça, um herói abnegado emerge, renuncia a todas as tentações e restaura a comunidade à condição paradisíaca inicial. Então, de maneira que a gente vai identificar nos Estados Unidos, né, sempre a necessidade, né, de você criar inimigos, né? Então, você tem o inimigo do nazifascismo, do comunismo, do terrorismo, na falta de todos eles, uma espécie de invasão alienígena. Então, sempre há algum inimigo a ser combatido, algum inimigo ameaçando a democracia. Não obstante, existe um herói para salvá-la, né? Então, todos os heróis, em alguma medida, né, como é um monomito americano, né? Então, em alguma medida, todos os heróis podem ser encaixados nessa narrativa, e o Superman não é diferente, né? Então, esses alguns são referenciais, mas, sem dúvida nenhuma, o principal referencial teórico é né, os estudos imaginários do Gilbert Durand e a espécie de metodologia que ele utilizou para a análise dele, que é a mitocrítica, a interpretação de uma narrativa pela redundância de um mitema, né? E a mita-análise, a identificação dos núcleos míticos ou simbólicos que são expressão, né, de elementos culturais, históricos e políticos de uma determinada sociedade em um determinado momento da sua formação. Então, basicamente, eu analisei, né, eu li essas histórias. A partir da leitura, eu fui identificando os temas recorrentes, e esses temas recorrentes são significativos para eu interpretá-los, né? Basicamente é isso, tá? Então, bom, dividir em alguns períodos, então, de 48 a 64, as histórias do Superman vão representar os grandes medos dos Estados Unidos, né? O medo da radiação, o medo da bomba atômica, o medo de uma invasão e o medo de uma espécie de cooptação, de uma lavagem cerebral. É muito comum nas histórias do período, né? A questão da radiação, né? Com a própria criptonita, a invasão, sempre os Estados Unidos está sendo uma ameaça, ele pode ser invadido, e as histórias em que o Superman sofre uma espécie de lavagem cerebral, ou fica fora de si, ou age de maneira estranha, né? Então está representando ali os medos, os sonhos, né? O sonho do trabalho, do consumo e do casamento, né? Não é à toa que no período os personagens das histórias vão ser vistos como uma espécie de grande família, como vocês estão vendo na imagem acima, e também o grande sonho do casamento, né? Então, período da Guerra Fria, né, entendida como uma guerra não somente contra dois sistemas políticos e econômicos antagônicos, mas contra modos de vida antagônicos, que, não obstante, né, eram as duas utopias de massa do século XX. A felicidade alcançada por meio do consumo nos Estados Unidos e do consumo, do trabalho no capitalismo, e a igualdade do socialismo. Então, o Superman representa, né, essa utopia de massas, né, nesse período, que é a felicidade pelo consumo, pelo trabalho e pelo casamento, tá? Aí os períodos de 40. Então, de maneira que a gente pode dizer que o americanismo estava ali, né, aliado aos valores tradicionais, a uma época de prosperidade econômica nos Estados Unidos. Então, tudo isso faz com que o Superman seja esse ícone, né, do otimismo dos Estados Unidos ali, desse americanismo. Já entre o período de 69 e 78, você vai ter uma contestação dos valores tradicionais americanos. O surgimento da nova esquerda, a contracultura, a guerra do Vietnã, Watergate, são todos acontecimentos que minam a crença dos Estados Unidos como portadores de valores universais, como até então se pensavam, né? E não é à toa que no período, as histórias do Superman, né? O Superman vai passar constantemente a duvidar de si mesmo, da sua importância, da sua relevância, inclusive em alguns arcos, né, com os poderes diminuídos. Então, de alguma maneira, ele reflete aí essa insegurança, né? Ele vai compor também essa insegurança aí do período de 69 a 78. Né? E aí, vou colocar aqui, né, como um contraponto a essa perspectiva, o Superman do filme do Richard Donner, interpretado pelo Christopher Reeve, surge como uma recuperação da visão dos anos 50 e 60, né? É um portador de um otimismo e uma inocência perdidos, e ele é aclamado pelo público. Então, ao passo que o Superman dos quadrinhos está passando por um momento de insegurança, vem esse Superman do cinema, resgata aquele Superman da década de 50 e 60 e é aclamado, né? Tanto é que ele diz claramente que ele defende, né, a verdade, justiça e o modo de vida americano que estava em contestação no período, né? Depois a gente passa aí de 86
a 87, né, ele vai ser identificado como um Yuppie conservador, um Yuppie neoliberal, né? O Clark Kent, então, ele passa a ser um cara, principalmente na fase do John Byrne, né, ele passa a ser um cara bem-sucedido no trabalho, né? A Lois Lane vai se sentir atraída pelo Clark Kent, que não era, né? Então, o Clark Kent, né, e o Superman vai ser um Yuppie neoliberal no período, um pouco como o Bernie era, né? Não representa mais a classe proletária como ele representava no começo da sua carreira, né? O Grant Morrison diz isso, né? Diz que o Superman é um herói socialista, eu não diria tanto, mas sem dúvida no início aí da sua carreira, ele é um herói da classe proletária e ele vai passar, né, nesse período, não é exatamente, né, de 86, 87, não é exatamente um herói da classe proletária, mas apenas daqueles que alcançaram sucesso, ou seja, apenas daquele IUP e com isso, né, portador aí de uma ideologia neoliberal, né, uma síntese do ideário conservador, né, a coisa dele vir do Kansas é muito forte nesse período, né, portador dos valores tradicionais americanos do campo, de uma pureza, né, que vem ali da sua tradição do Kansas, né, isso é muito forte nessas histórias do período, né. Dando um salto, né, a gente vai a 91, Superman batendo continência, afirmando, né, verdade, justiça e um modo de vida americano. Então vamos lembrar, né, queda do Muro de Berlim em 89, fim da União Soviética em 91, e aí o Francis Fukuyama faz o seu célebre artigo em 89, né, sobre o fim da história, posteriormente o livro, ou seja, a Guerra Fria acabou, né, tal, isso estou falando como os Estados Unidos entenderam o período, né, a Guerra Fria acabou, nós, os Estados Unidos, fomos vencedores, o capitalismo venceu, então é um momento aí de afirmação novamente aí, e pode ser visto aí na capa que a gente está colocando aí desse quadrinho de 91, né? Dando mais um salto, né? Em 2021, no final daquele período, né, dessa expansão do capitalismo, durante os anos ali, você vê o quê? Uma ausência de inimigos, quer dizer, quem é o grande inimigo dos Estados Unidos? Não é mais o nazifascismo, não é mais o comunismo, né? Então você no período ali você pode identificar com o terrorismo, né? Mas de qualquer forma, o que vai acontecer, né, nessas duas primeiras décadas do século XXI? A defesa do American Way é substituída pela defesa dos direitos humanos, honra e dignidade, ou seja, traços de apelo global. Tanto é que em 2021, o lema do herói, né, não é mais, né, foi substituído. Hoje ele não é mais verdade, justiça e o estilo de vida americano, ele é verdade, justiça e um amanhã melhor, que tem um apelo global, certo? Bom, algumas considerações finais. A partir da identificação de temas recorrentes nas histórias do Superman, é possível elencar elementos caros ao imaginário heróico americano, consubstanciado em um americanismo que mudou historicamente de uma defesa de princípios identitários e nacionalistas entre as décadas de 30 60, né, para uma crítica a esses valores durante a década de 70 e na década de 80 constituiu-se, então, de uma defesa aberta de um individualismo com tons conservadores, para posteriormente, entre o final da década de 90 e o início do século XXI, adotar um viés internacionalista e alinhado a uma visão de mundo liberal, liberal tal qual os Estados Unidos entendem, né, a palavra liberal, tá? De maneira que essa foi a minha apresentação, aí para constar as referências citadas, e aqui as referências das imagens utilizadas. É isso, muito obrigado. Olá a todas e todos, uma satisfação estar aqui nas 7ª Jornadas Internacionais de Quadrinhos. Eu sou Heron Vilar, mestre em Estudos Literários pela UFPE, pesquisador, roteirista de quadrinhos e escritor. Estou aqui para defender Crítica da Razão e Pantera Negra, Relações de Poder em Wakanda, sob a ótica de Attila Mbembe. Nossos objetivos são refletir um pouco sobre relações de poder em sociedades hereditárias, e também discutir as questões político-raciais no contexto das histórias em quadrinhos, né? Como é que a gente pode discutir essas questões dentro do universo das HQs a partir de um pensamento decolonial que vem crescendo cada vez mais e se difundindo, principalmente na Latinoamérica. Nosso objeto de estudo é a trilogia Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés,
escrita em 2017 por Ta-Nehisi Coates e desenhada, né, ilustrada por Brian Steen-Fries e Chris Sprouse. Essa foi uma das um dos revolucionários arcos do Pantera Negra, exatamente por trazer uma abordagem bem política, escrita por um artista negro, depois do sucesso do Reginald Rudlin. Bom, na trama que nós vamos analisar, Wakanda foi devastada por ataques inimigos na ausência do rei T'Challa e no período em que a rainha Shuri assumiu o manto do Pantera e o reinado de Wakanda. E aí vários inimigos, dentre eles o Thanos, fez uma devassa na terra de Wakanda. E aí o rei retorna de algumas missões internacionais, uma alusão à diáspora, né, aí da diáspora negra. E a sua grande missão é a reconquista da confiança do seu povo. Estava muito fragilizado, ele vai encontrar muita dificuldade, muita resistência, um movimento articulado, inclusive. E a gente vai discutir os modos de enfrentamento, né, se a partir da violência ou a partir da manutenção da tradição, caminhos possíveis para se enfrentar essa situação aqui posta na trama. Como referencial teórico, como a gente falou, trazemos o livro A Crítica da Razão Negra, da Attila Mbembe, na versão 2014, onde ele diz que a razão negra luta por evocar, salvar, ativar e reatualizar a sua experiência originária, ou seja, a tradição, e reencontrar a verdade de si como ser humano, como cidadão, como entidade negra, já não fora de si, mas a partir do seu próprio território. Porque durante muito tempo a história dos negros e de África foi escrita a partir do olhar do outro, do europeu, daquele de que subjugava. Ou seja, a razão negra, na ótica de Mbembe, é um conjunto de discursos e de práticas que propõem construir imagens, narrativas, fabulações, no intuito de firmar a identidade própria, contrária a essa lógica dominante e hegemônica europeia, onde, por exemplo, o negro não poderia desenvolver raciocínio, intelecto, por conta da sua condição atrasada em relação ao ser humano. Essa metafísica ocidental, de tantos autores, Hegel e Foucault são dois apenas para citar, vai entender a razão da seguinte maneira, assim, ou seja, a razão remete à distinção entre o instinto animal e a razão do homem, sendo o negro o testemunho vivo da própria impossibilidade desta separação. Se o homem se opõe à animalidade, este não é o seu caso, pois conserva, ainda que de modo ambíguo, a possibilidade animal, ou seja, essa manutenção desse estado selvagem, entre aspas, desse estado oriundo da tradição, da manutenção dos ritos da tradição, que mantém exatamente o homem firme dentro da sua identidade. E a gente vai ter isso muito presentemente em Wakanda, porque a gente vai ver que o personagem, os poderes do personagem surgem dessa evocação a uma deusa, na deusa Basti, uma deusa egípcia, e através de um ritual, que é o ritual da absorção dos poderes do Pantera, que é através da flor, coração da Eva, coração, né? Que é um religare com as possibilidades supremas, né? Superiores da deusa em contato com o ser humano, né? E o Wakanda é governada a partir da razão como equilíbrio entre o instinto e o intelecto, ao mesmo tempo que vemos essa relação do super-herói com a deusa, com o animal, com a pantera. A gente vê também uma autonomia política, um alto desenvolvimento tecnológico, financeiro, econômico, independente. O Wakanda não se submete às outras nações. Então a gente vai ver aí uma afirmação de poder, de identidade e território de África a partir das histórias em quadrinho, mas reafirmando uma África e um africano diferente daquele, mais uma vez, posto ou sempre historicamente descrito pela hegemonia branca europeia. Bom, para a gente analisar um pouco da história, a gente traz aqui mais uma fala de Mbembe que diz assim: o homem subjugado, ajoelhado e condenado ao grito, volta a agarrar-se a si mesmo, sobe a ladeira e ergue-se à sua altura e a dos outros homens, se preciso for, pela violência. Quando o rei T'Challa retorna a Wakanda, ele encontra exatamente esse quadro de insubmissão, de muita revolta, de muita insatisfação, muitos órfãos perdidos
com seus pais e mães perdidos na guerra. E aí tem um levante, né, nessa cena, por exemplo, ele vai visitar os mineradores do seu minério lá poderosíssimo, Vibranium, e lá ele tenta convencê-los de voltar ao trabalho, que estão em greve, né? Mas, sob influência de um dos vilões que será apresentado na trama, eles se revoltam e imediatamente T'Challa reage com violência, mandando com que seu exército acalme ou domine ou pare aquela situação. E que depois ele vai refletir sobre isso. Será que através da violência é a melhor forma de eu combater essa insatisfação? Esse é o primeiro dilema posto na trama. A gente apresenta aqui os dois vilões, Zenzi e Tetu, que também são negros, também são africanos, mas eles reivindicam um lugar de poder, um lugar de democratização do acesso ao poder em Wakanda, porque eles combatem essa autocracia do trono, né? Que é o tempo todo passado de geração em geração, mesmo que tendo um combate entre o herdeiro e os principais guerreiros das tribos de Wakanda. E eles criam um levante, uma organização político-social chamada O Povo, que justamente vai brigar por essa redistribuição, essa democratização do trono e do governo de Wakanda. Em contraponto a isso, a partir das reflexões que vão surgindo na trama, a gente vai ver o rei T'Challa caminhando por outra vertente, uma vertente muito mais racional sobre o aspecto da reflexão que a gente traz aqui, ou seja, ele reúne o Conselho de Wakanda, a sua mãe, né, a rainha-mãe, o próprio T'Challa, o seu conselheiro, ele reúne a força, né, o exército, através dos cães de guerra, seu exército masculino. Ele convoca um filósofo Shangamir, que é um ser sábio, que mantém ali as tradições intelectuais e a sabedoria de Wakanda através da sua figura. E ele junta os Anjos da Noite, que são uma facção que originou-se das Dora Milaje, mas que surgem como um contraponto a essa situação, inclusive enfrentando o próprio rei Wakanda, o rei T'Challa, em várias situações. Então, nessa reunião, né, ele expõe suas opiniões, ouve todo mundo, tenta impor uma certa autoridade ainda, mas depois ele reflete da importância desse novo pensamento, desse novo fluxo de movimento, para que a cidade o país, né, mais desenvolvido do mundo, o território mais desenvolvido do mundo em tecnologia e em finanças, também tenha um sistema de governo desenvolvido. E aí é onde ele propõe, lá no final da história, ele vai dizer assim: ó, haverá um conselho nos próximos meses, representando cada região de Wakanda, com o propósito de uma nova constituição. E, por fim, um novo governo eleito pelos wakandanos. Ou seja, T'Challa entende da necessidade de refletir, né, comumente com o seu povo, com as lideranças do seu povo, e não apenas concentrar, como sempre foi, esse poder hereditário no trono e na coroa do rei. Mas a sua mãe alerta aí no seu leito aí de internação junto com Shuri. Ela diz: entenda que isso não elimina a sua responsabilidade, você deve continuar a ser rei. O trono ainda é o fundamento de Wakanda, pois o trono é a vontade da própria Basta. E aí a gente junta, nessa mesma cena, nessa mesma página, essa reflexão sobre a manutenção da tradição através da presença da deusa Basta, através do rei eleito, né, por essa divindade, como também através de uma escuta, né, de uma reunião que vai entender a necessidade desse povo e fazer um governo mais coletivo, um governo mais comum, né, mais cooperado com aquelas pessoas, cidadãos, cidadãs e moradores de Wakanda. Então, a gente vê aí que é possível, sim, um desenvolvimento da razão, né, do equilíbrio da razão, das decisões políticas, ilustrado nessa fábula da história quadril, mas que reflete muito os governos e os conflitos que vemos até hoje pelo mundo, né? A questão geopolítica, das distribuições, a guerra que acontece agora por território, por dinheiro, por poder, enfim. Bom,
Como considerações finais, a gente reflete sobre a relativização dos valores hegemônicos que se perpetuaram como absolutos desde a modernidade, ou seja, de que o negro é um ser inferior, de que a África é um território de destruição, sofrimento e submissão permanente. Também sobre relações de poder em países que foram submetidos à opressão colonizadora, principalmente a África e a América. Como é que os países, por exemplo, que foram invadidos pelos portugueses, pelos espanhóis, reagiram ou reagem até hoje a essas situações. É uma reflexão bem interessante através das histórias em quadrinhos. E a gente também vem reafirmar a necessidade de uma atitude crítica diante das desigualdades e injustiças sociais, ou seja, não é apenas se livrar dessa opressão, mas é também de distribuir esse valor social, essa primar por essa igualdade dentro do seu sistema de governo, né? E a gente percebe aí também as HQs como forte ferramenta político-pedagógica de reflexão, sobretudo para as questões decoloniais, de raça, no nosso caso, de gênero, e outras tantas questões que podem transversalizar os temas abordados nas histórias em quadrinhos. Como referência, a gente traz o próprio Coatê, Pantera Negra Nasce Sob Nossos Pés, a edição de 2017, são 13 volumes, e o Attila Mbembe, como nós citamos. Como o nosso tempo é muito curto, a gente tirou outras citações, como o Francis Fanon e outros pensadores, como o Aimé Césaire. Concentramos mais especificamente no Mbembe. Muito obrigado. Uma satisfação mais uma vez estar aqui. Espero contribuir um pouco sobre a reflexão dessas questões com essas colocações aqui presentes.